Boa noite. Estamos aqui com a Marlete. Ainda não entrou ninguém. Vamos esperar as pessoas irem entrando. Boa noite a quem já está aí online. Eu sou a Júlia, eu sou pesquisadora do Observa Pop Rua e hoje a gente está aqui com a Marlete. Boa noite, gente. Vamos começar um pouquinho do nosso papo, Marlete? Você pode se apresentar e falar um pouco para a gente como é o seu trabalho? Tá bom. Boa noite a todos e a todos. Meu nome é Marlete Oliveira, e eu sou filha de Leonice, eu sou neta de Iracema, eu sou neta de Maria da Glória e eu sou tataraneta de Conceição. E a partir de com essas mulheres negras, né, eu venho a me formar em terapia ocupacional na Federal de Santa Maria. Eu me especializei em saúde mental coletiva e atualmente eu estou mestranda em psicologia social institucional pela URGS, aqui em Porto Alegre. E eu tenho estudado e tenho atuado, né, na saúde da população negra, na saúde das mulheres negras, principalmente, pensando também os efeitos cognitivos e psíquicos do racismo, pensando no trabalho doméstico, algumas coisas nesse sentido também. Eu faço parte do coletivo Dona Ivone Lara, que é um coletivo de pesquisadores, terapeutas ocupacionais negros também, que tem se debruçado a pensar a saúde da população negra. Do Arambi também, que é um grupo de pesquisa em relação à saúde da população negra. E atualmente, né, eu sou apoiadora institucional de um projeto, né, que ele é um projeto do Ministério da Saúde em relação à equidade étnico-racial aqui de Porto Alegre, né, em relação à política nacional de saúde integral da população negra, né. Então, eu tenho atuado enquanto apoiadora institucional nos serviços de saúde, né, fazendo esse apoio em relação ao fortalecimento da política, né, mais no âmbito da gestão mesmo. Não sei se deu para ter uma ideia mais ou menos do que eu tenho feito aqui em Porto Alegre. Deu um pouquinho, assim. Marlete, me fala um pouquinho, como terapeuta ocupacional mesmo, o que é necropolítica e como ela é aplicada a esse momento? Então, a terapia ocupacional, né, ela é um curso da saúde, né, que vem pensando, né, as ocupações, né, do sujeito. Então, a gente tem essa pessoa, esse sujeito, usuário, paciente, isso vai depender da atuação desse profissional, né, que cada um de nós tem uma linha teórica também. Então, o centro do nosso foco de atendimento é a pessoa, e a gente vai promovendo a saúde e o bem viver dessa pessoa a partir das ocupações e das atividades da vida dela, assim, né. E aí, quando a gente está falando de terapia ocupacional e população negra também, a gente vai falando de uma população que passou por um apartheid ocupacional. O que é esse apartheid ocupacional, né? Que é uma delimitação, né, muito baseada pelo racismo, né, que determina o lugar e os papéis sociais e ocupacionais que as pessoas negras vão estar, né? E aí, normalmente, esses lugares são lugares de precarização da vida, né? São lugares subalternizados, são lugares de risco, né? E que não promovem, em geral, a saúde, assim, né? Então, a gente, enquanto terapeuta ocupacional que trabalha com a saúde da população negra, eu tenho pensado do quanto que essa delimitação desses papéis ocupacionais e dessas próprias ocupações, né, vem sendo um lugar de adoecimento, muitas vezes, de
colonização também, né, de uma manutenção dessa colonização em relação à população negra, né. E aí, quando a gente está falando de necropolítica, né, que até a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui, esse conceito ele vem, né, tomando um lugar no debate aqui no Brasil muito forte, assim, né, a partir do próprio conceito do Achille Mbembe. Mas é importante a gente pensar que as políticas de morte, né, elas já são debatidas há muito tempo, né? Na própria tese da Sueli Carneiro, ela vai trazendo como a produção da morte das pessoas negras vai acontecendo aqui no Brasil, né? E aí a gente vai pensando a partir desse conceito necropolítico, mas também no sentido de políticas de morte, que é o fazer morrer, né, e o deixar morrer também. E aí, quando a gente está falando de fazer morrer, é diretamente, né, a partir do genocídio da população negra. E aí eu não posso deixar de falar também o quanto que é difícil para mim estar aqui falando sobre isso, né, numa semana, e aí não é apenas a morte do João, mas também a morte de vários jovens negros, que um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos no Brasil, né? Então, é muito difícil para a gente falar sobre isso, porque a gente não sai do luto, né? Quando a gente consegue ressignificar uma morte, a outra acontece, e a gente está sempre nessa tentativa, né, de poder ressignificar esses processos de adoecimento e de dor, né? E aí a gente está falando de como eu estava dizendo antes, de um fazer morrer, né? Que é um assassinato, que é a parte do genocídio diretamente, mas também do deixar morrer, né? Que aí também é produzir uma morte por negligência. E aí é pensar quem são as pessoas que têm acesso, por exemplo, aos serviços de saúde, ao direito à assistência, né? Quem são as pessoas que estão conseguindo, de fato, acessar alguns espaços que promovem saúde e quem não está conseguindo? E outra, quais são as pessoas que estão em espaços precarizados, né? Que aí a necropolítica ela também vai sendo baseada nesse lugar de manter que as pessoas negras e pobres elas estejam em espaços de risco constante, elas estejam em espaços onde as possibilidades de produção de vida são mínimas, né? Então isso é uma estratégia política. E outra coisa assim que é super importante da gente também poder pensar, que muito se fala, mas esses lugares são assim porque o Estado não chega, né? Acho que a gente já escuta isso muito, assim, o Estado não chega na periferia, é por isso que a periferia é assim, o Estado não chega na população negra. Na verdade, o Estado chega, né? Porque o Estado chega e chega fazendo o que ele está disposto a fazer, que é, né, fazer a manutenção de um projeto político de genocídio. Né? A negligência do Estado, a omissão do Estado não é coincidência, né? Isso também é um projeto político, né? Então, é importante que a gente não caia na ingenuidade de achar que o Estado não está fazendo ou não está nesses espaços. O Estado está, né? E está fazendo justamente o que ele é treinado e o que ele foi programado para fazer, que é nos matar, né? Assim, toca muito essa parte quando você fala, e assim, eu te agradeço de coração por estar aqui hoje, e toca muito quando você fala que a população negra ela não sai do luto, porque uma matança constante, assim. Como você vê essa morte em relação à pandemia e à atual circunstância do país, assim? A morte, tu diz do João? Sim, a morte do João e a morte de milhares de pessoas que está acontecendo independente. Sim. Existe, como eu disse antes, assim, existe um projeto que ele é genocida, né? Essa produção de morte, essas políticas de morte que a Sueli vai trazer, que o Bembe vai falar também, que o próprio Foucault, a Agamben, a Judith Butler vai falando também. Esses teóricos brancos,
eles não racializam, né? E aí a gente também tem que poder olhar com crítica para isso, porque quando a gente está falando de biopoder, de biopolítica, né? A gente está falando aí de corpos que a gente tem uma comoção ou não, né? Esse debate ele é super importante, mas eles nos servem até um ponto, né? Porque quando tu foi falando, me veio a própria questão da morte do João, mas a morte de várias pessoas negras, né? Quando que são assassinadas pelo Estado, e que não existe uma comoção, né, em relação à sua morte, né? Existe uma banalização da morte e existe também a produção do inimigo, porque para que a necropolítica ela aconteça, é muito interessante, né, que exista a produção do inimigo. E o que é essa produção desse inimigo? Tipo, o Estado, ele vai dizer, essa pessoa aqui, ela é uma pessoa criminosa. E aí, quando essa imagem fictícia de alguém que pode fazer mal, né, que pode colocar a sociedade em risco, né, o Estado vai ter, de uma certa forma, uma bandeira branca, né, para poder matar, né, porque aí não vai ter uma comoção. E aí a gente vai falar de uma dupla violência que acontece quando nesses assassinatos, porque primeiro, né, é a destituição da vida, que é uma violência muito grande, assim, né, que é o assassinato em si, e depois é a violência de tu ter que provar, né, que essa família tem que provar, o movimento negro tem que provar que esse menino, que esse sujeito que foi brutalmente assassinado pelo Estado não era um criminoso, não era um inimigo, né? Porque uma das coisas que se vê muito é a tentativa, né, de dizer que era um menino de 12 anos, né? E aí, mas era um aviãozinho, era um traficante. Aí se tenta transformar uma criança de 14 anos que teria uma comoção, né, social, porque é assassinato, né? Mas como essa criança coloca-se um véu de que, primeiro, que ele não era criança, e aí a gente pode, inclusive, debater sobre a infância branca e a menoridade negra, porque daí já vai para a ideia do de menor, né? Para que esse menor, né, ele era um criminoso, ele era um inimigo do Estado, e como inimigo do Estado ele deveria ser perseguido, ele deveria ser assassinado. E aí, junto a isso, a gente também vai falando da construção de um pânico, né, de um pânico social, de um pânico coletivo. Porque quando a gente tem uma ideia de pânico, a gente tem também a liberdade que o Estado haja em exceção, né? Porque aí as pessoas, inclusive, elas solicitam que o Estado intervenha. E aí o Estado vai lá e mata. Por quê? Porque a sociedade exigiu que ele assim o faça. E aí são dois pontos que é importante da gente poder também colocar em cena, porque muito se fala de o governo, o Estado, a segurança pública, o policial que matou. Sim, né? O policial matou, a segurança pública matou, esse braço do Estado matou. Mas muitas pessoas da sociedade fortaleceram, né, que esse Estado pudesse fazer isso, né? Porque também compraram uma ideia de produção do inimigo, compraram uma ideia de vidas que são matáveis, né? Que vidas que podem ser violentadas, né? Então, todo esse processo de necropolítico que ele está, ou esse processo de políticas de morte que estão aí vigente no país há muito tempo, ela vem muito baseada nesse processo de corpos descartáveis também em relação ao capitalismo. E quais são os corpos que as pessoas podem matar, que o Estado pode matar? Né? São corpos que são descartáveis, corpos que são invisibilizados, corpos que ninguém vai sentir falta, basicamente. Ou mais do que isso, corpos que, ficticiamente falando, foram colocados num lugar de violência, um lugar do violento, né? Então, a gente está matando o inimigo. E aí, Desculpa, pode ir. Você falou um pouquinho do apartheid ocupacional. Como é que vieram duas perguntas bem interessantes aqui? Como o recorte de raça influencia no fazer da TO, que é esse apartheid ocupacional, e como é que a atuação do terapeuta ocupacional pode vir ao contrário disso? Pode reverter um pouco dessa disfunção do fazer?
Sim. Algo que a gente estava conversando numa outra live, assim, que era focado na terapia ocupacional e na saúde da população negra, né? E aí veio uma pergunta muito interessante que normalmente vem, que é quando que eu escolhi, né, militar, né? Não gosto muito dessa palavra quando a gente está falando de profissionais que têm aí um juramento ético, né? Mas as pessoas me perguntam muito isso. Tá, tu, enquanto terapeuta ocupacional, quando que tu decidiu que tu ia atuar em relação à saúde da população negra? E aí acho que é super importante a gente ter um entendimento que a raça, né, a etnia, a cor da pessoa, ela é um marcador, ela faz parte da pessoa, ela constitui a pessoa, ela é algo identitário. E aí a minha questão, que vai muito, é como que as pessoas conseguem atender, conseguem olhar para o sujeito e não ver isso, não ver algo que é tão constituidor, não ver algo que é tão importante nisso, assim, né? E aí eu fico muito pensando, e sempre coloco isso em debate em relação à terapia ocupacional, que é uma profissão muito pautada na questão do acesso aos direitos humanos, ao acesso aos serviços de saúde, à participação social, por exemplo. É um curso, é um núcleo que trabalha com lugares de ocupação, de papéis sociais que as pessoas são reconhecidas. E aí a gente está falando de uma população que tem seus direitos cerceados há séculos, né? A gente está falando de uma população que, devido ao apartheid ocupacional, tem aí uma delimitação de lugar que vai acessar, né? E não são os lugares produtores de vida, como eu disse antes, são lugares precarizados, né? Subalternizados, são lugares que não produzem a emancipação do sujeito. E aí eu fico muito me questionando, e aí uma das coisas é a formação, né? Que a formação dos profissionais da saúde, elas são muito frágeis, e também é um projeto político que sejam frágeis em relação ao debate étnico-racial, né? Pensando na manutenção da lógica branca dentro das universidades, né? De como é que a gente trabalha sem ver isso, assim, né? Acho que é super importante que o profissional terapeuta ocupacional, ele se debruce sobre os marcadores que constituem aquele sujeito. E aí, eu tô falando aqui de marcador de raça e étnicos, mas, assim, a gente precisa olhar para a questão da orientação, da sexualidade, de classe. Então, porque tem isso, assim, a TO, ela consegue olhar para a questão de classe, né? Mas ela não consegue olhar para outros marcadores que muitas vezes são muito mais centrais na vida do sujeito do que da própria raça, assim. A segunda pergunta eu não lembro se puder repetir. A segunda pergunta foi falando como a atuação do terapeuta ocupacional pode vir ao sentido contrário disso tudo. E aí eu fico pode pensando... trazer um pouco menos do apartheid ocupacional. Tá. E aí não é só da terapia ocupacional, né? Mas, assim, a terapia ocupacional e todos os cursos da saúde, a gente fizeram um juramento à vida, né? E aí tem uma responsabilidade ético-política em relação a todos os processos de opressão que são contrários à vida. E, pelo menos eu acredito que todo mundo da saúde, enfim, fez esse juramento, que é de pensar a vida e ser contrário a tudo que possa fragilizar ou matar, né? E aí uma das coisas que para mim fica muito nítido é que a terapia ocupacional ela precisa ser antirracista, ela precisa ser antitransfóbica, ela precisa ser LGBT, né, anti-LGBTQ-fóbica, ela precisa ser anti-xenofobia. A terapia ocupacional ela precisa ir num caminho que seja contrário às opressões que estão aí, né? E aí vai no sentido de a gente fazer uma escuta qualificada em relação à pessoa que a gente está atendendo e também levar em consideração, né, a sociedade que a gente está vivendo. Algo que me incomoda muito na terapia ocupacional, que é que parece que só a terapia ocupacional social precisa se debruçar e se responsabilizar pelos problemas da sociedade. E aí eu fico pensando, gente, a terapia ocupacional lá na neuro, lá na reab física, a terapia ocupacional da mão, ainda está atendendo um sujeito. Na frente daquele terapeuta ocupacional está uma pessoa. E essa pessoa ela é atravessada, essa pessoa ela é constituída por marcadores. E aí eu fico pensando que o quanto que todo esse debate, essa atuação contra as opressões, elas devem ser de todos os profissionais. Então eu diria que para
destruir esse apartheid ocupacional, que a gente precisa se debruçar de fato e se responsabilizar pelas opressões da sociedade, assim, né? E aí, e poder colocando isso cada vez mais no nosso cotidiano de atendimento e de vida. Porque se a gente está falando que um dos processos da política de morte, né, deixar morrer, a gente está falando de uma população que não consegue acessar os serviços de saúde. Né? No boletim epidemiológico que o Ministério da Saúde liberou no dia 18, constava que a população branca no Brasil é a que mais interna, né, nos hospitais devido ao Covid. Mas a população negra é a que mais morre. E aí a gente está falando de uma população que está morrendo e não está conseguindo acessar o seu direito à saúde. Está perdendo o seu direito à vida e está perdendo o seu direito à saúde. Né? E aí a gente está falando da precarização da vida. E eu vou focar muito na questão da precarização da vida, porque para algumas populações, né, parece que tu está sempre lutando por algo que é o mínimo, que é um acesso aos serviços de saúde, que é um acesso à educação, e a educação é como um espaço protegido. Eu estava olhando alguns dados aqui em Porto Alegre no Observatório, e aí eu já digo que tanto os dados do Observatório aqui em Porto Alegre, como os dados do Ministério da Saúde, são dados subnotificados, porque tanto Porto Alegre, como Rio Grande do Sul, como o Brasil, não respeita a portaria 344 de 2017 do quesito raça-cor. E aí uma das coisas que eu também coloco para terapia ocupacional, se está lá no seu prontuário, se está lá na sua ficha de acolhimento, o quesito raça-cor da pessoa. Por quê? Porque como é que constrói políticas de saúde? Como é que a gente vai saber a necessidade de uma população se a gente não consegue visualizar no concreto, na prática, como que essa população está? Né? Então, isso é super importante. E outra coisa em relação ao quesito raça-cor também, que em relação aos óbitos, então, aqui em Porto Alegre, a gente não consegue identificar o quesito raça-cor das pessoas que morreram de Covid. E aí, isso também entra num viés de política da morte a partir da administração dos corpos mortos. Porque aí é isso, né? Como que a gente vai reclamar uma população, sobre os direitos de uma população, se a gente, inclusive, o nosso direito de saber que a gente está morrendo foi retirado de nós. E isso também é um projeto, né? Aqui veio uma outra pergunta, que é como pensar a saúde coletiva dentro dessa ideia da colonialidade ocupacional. E será que você poderia explicar um pouco mais a ideia dessa colonização que existe ainda hoje na ocupação das pessoas? Então, existe um projeto de manutenção, né? Eu tenho pesquisado o trabalho doméstico, assim, no mestrado, e também é algo que é muito presente na minha vida, porque eu já trabalhei nessa ocupação, a maioria das mulheres da minha família também estão nessa ocupação. E aí algo que é muito interessante da gente pensar é a manutenção disso, né? Porque se tu vai pensar o trabalho doméstico, ele é um redesenho do processo da casa grande, né? Se tu for pensar a casa da patroa e a casa grande, a senhora e a patroa, elas ainda estão ocupando os mesmos espaços de privilégio. Eles ainda estão ocupando o mesmo espaço de cuidado, do seu cuidado em detrimento do não cuidado ou da secundarização do cuidado de uma população inteira, né? Porque a trabalhadora doméstica no Brasil hoje, assim como a Lélia Gonzalez dizia, é a mucama permitida, né? A gente conseguiu acessar, sim, muitos direitos, e isso devido ao movimento negro, devido ao movimento de mulheres trabalhadoras, mulheres negras trabalhadoras domésticas, mas a gente ainda tem que pensar que a manutenção do trabalho doméstico, e aí entra o cenário do Covid, né, de pensar o trabalho doméstico como essencial, e aí pensar que o Covid vem, né, das elites, né, a doença entra no Brasil a partir das elites, mas são as trabalhadoras domésticas que estão sendo mortas, são as famílias que estão sendo assassinadas não, que estão sendo mortas pelo Covid, porque um dos primeiros casos de morte no Brasil foi de uma mulher negra trabalhadora doméstica, né? Então, essa manutenção desses papéis de subservência, né, esses papéis de colonizadores, eles servem, né, para que exista também uma manutenção de privilégio.
É por isso que é muito difícil a gente ver uma mulher branca, patroa, né, nas lutas em relação aos direitos do trabalhador doméstico, né? Porque e aí a gente está falando de um acordo tácito lá que a Maria Aparecida Bento fala que o grupo branco ele se protege, né? Então essa determinação dos papéis e dos lugares que as pessoas vão acessar, ele é importante para a manutenção. E aí a gente vai falar também de um processo que o professor Denis de Oliveira da USP, ele vai trazer sobre faxina étnica. E aí ele vai falando dessa limpeza e do processo de gentrificação, né? Porque tira a população negra dos grandes centros, de onde tem acesso a bens e serviços que produzem saúde, que produzem proteção à sua vida, e colocam essas pessoas em lugares de risco, colocam essas pessoas em lugares que elas não vão conseguir, e não é nenhuma questão delas, é porque o Estado está impedindo, né? Promover a sua saúde, que elas não vão conseguir acessar, né, espaços protegidos, né, como a escola, como um centro de convivência, como um serviço de saúde, como uma pracinha, né, que eu já digo, um lugar que tem ali produtos que forneçam uma alimentação saudável também, porque a gente também tem que discutir nutricídio no Brasil, né, porque cada vez mais o nutricídio vem incidindo sobre as populações negras e pobres, né, a pessoa já está puxando várias janelas. Eu te falei que eu puxo várias janelas, né? Veio uma pergunta aqui da Tâmara, do que se trata a política nacional da população negra? E se percebe, o Cássio complementou, falou que a gente percebe que a política já foi um avanço, mas até que ponto? Então, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra foi uma política que foi debatida em 2006, né, no Conselho de Saúde, e ela virou, né, uma política em 2009. Essa política ela vem, né, no sentido de diminuir com o racismo institucional, que é muito presente aqui no Brasil, nos serviços de saúde. E aí é super importante também que a gente deixe nítido, né, que a própria Constituição ou a própria Lei 8.080, o SUS, eles foram e são, né, espaços muito importantes, foram políticas muito importantes que trouxeram vários ganhos em relação à ampliação da saúde da população brasileira, mas o SUS não conseguiu acabar com o racismo, né? Mesmo as diretrizes e princípios do SUS lá estejam previstos e a tentativa da garantia de universalidade, integralidade, equidade, eles não conseguiram, né? Por quê? Porque existe também uma questão de racismo interpessoal e existe uma questão de racismo estrutural, né? Que está muito presente nos serviços. E aí que vai fazendo que, mesmo a população negra, 69%, se eu não me engano, mas eu posso dar uma olhadinha depois, é SUS dependente, né, que é a população que só tem o SUS, né, só tem os serviços de saúde gratuitos para públicos, né, para poder se cuidar, se proteger a sua saúde, não é a população que mais acessa o SUS, por exemplo. E aí a gente está falando de populações de pessoas, grupos populacionais que não têm espaços nenhum de cuidado. Né? Então, as políticas específicas da população negra, da população indígena, da mulher, né, do idoso, elas vêm, né, para poder respeitar a singularidade daquela população, que mesmo havendo outras políticas que deveriam assegurar, né, esse direito universal à saúde, mas não conseguem porque o racismo estrutural está aí, né, impedindo cotidianamente o acesso com qualidade dessas pessoas, assim, né? E aí isso vai se desdobrando, como eu falei, numa dificuldade de acesso à população em relação aos serviços. Já dei o exemplo do número de pessoas de internação. Vai também se desdobrando da qualidade desse acesso, quando a gente já tem aí noção de que as pessoas negras ela têm menos tempo de atendimento que pessoas não negras, que elas sofrem vários tipos de violência dentro dos serviços de saúde, quando recebem menos anestesia, enfim, né? Então, existe sim uma necessidade da política, mesmo a necessidade do SUS, a gente precisa defender o SUS, assim como a gente precisa defender as políticas específicas, né? Mas,
mais do que as políticas existirem, nós, enquanto profissionais da saúde, a gente precisa olhar para essas políticas com responsabilidade. Porque não adianta existir uma política se eu, enquanto profissional da saúde, não me responsabilizo por essa política e pelo racismo que está lá incidindo no meu local de serviço, no meu trabalho, vendo ali o usuário, vendo ali meu colega de trabalho sofrer racismo e não me responsabilizar por isso. Né? Então, é preciso que a gente se implique enquanto profissional da saúde e enquanto usuários do SUS, né? Que todos nós somos, né? Porque acho que esse debate de que todo mundo usa o SUS, eu acho que a gente já ultrapassou. Espero que sim, né? E todos os usuários e usuárias do SUS, a gente precisa defendê-lo, né? Sim, o observatório te perguntou aqui como você entende o espaço do cuidado e que para você o que seria o cuidado? Então, como eu disse, né, pensar o autocuidado e o auto-amor, eu não lembro se eu disse isso, mas o auto-amor e o autocuidado é a minha temática do mestrado, né, pensando em mulheres negras. E eu fico muito de pensar o lugar do cuidado, mas um cuidado emancipador, né? Um cuidado que não seja colonizador, que não seja tutela, né? E aí eu vejo a produção de saúde um espaço que faça com que tanto o profissional da saúde quanto a pessoa que ali está consiga pensar estratégias de cuidado para si de uma forma emancipadora. Não é só o profissional da saúde pensar o cuidado daquela pessoa, e nem só ela pensar o cuidado de si, né? Apesar de que ela tem autonomia e emancipação para isso. Nós, enquanto profissionais, a gente tem uma responsabilidade disso, assim. Então, o cuidado, para mim, né, que ele não é um objeto, ele não é apenas um espaço. A gente fala de espaços protegidos, espaços de cuidado, mas para mim o cuidado é uma estratégia, né, de emancipação para que a pessoa consiga pensar nas estratégias de seu bem viver e nós, enquanto profissionais de saúde, a gente consiga assegurar isso, né, assegurar essa forma de cuidado emancipador. Né, porque o que a gente vê aí também são profissionais da saúde que confundem cuidado com tutela e acabam violentando e negligenciando, né, essa autonomia, esse cuidado do sujeito, assim, né? Porque a forma que a gente entende como cuidado, elas são diversas. Uma das coisas também que me incomoda bastante é quando nós, enquanto da saúde, muitas vezes dentro dos serviços, a gente olha para os cuidados, por exemplo, na comunidade, o cuidado na terreira, o cuidado nas igrejas, nas escolas, e pensa, um cuidado diferente. E muitas vezes a gente coloca esse cuidado como um cuidado menor, né? Porque a gente vem de uma lógica, né, eurocêntrica de detenção de saber. A gente acha, não, eu sou o TO, eu sou o médico, eu sou o serviço, eu sei o que é melhor para você. E muitas vezes a gente não sabe, a gente não parte da realidade daquela pessoa. Tanto que uma das maiores autonomia, né, do cuidado. Tanto que uma das maiores formas de cuidado é o aquilombamento, por exemplo, né? Desculpa, pode falar. Tem uma pessoa aqui, o Cássio, ele está super interessado de ter esse debate mais de perto e ele pediu para entrar aqui na nossa chamada. Então eu vou adicionar ele aqui, tá? Ótimo. Oi, Cássio. Olá, galera. Tudo bom? Oi, tudo bom? Prazer. Marlete, eu tava namorando seu discurso ali do ao vivo. Tô aqui, assim, abismado com o tanto que você sabe, o tanto que você tem para compartilhar com a gente. E aí aproveitei que a Jussara, a internet dela caiu, né? E vim aqui participar do debate mais ao vivo com vocês. Minha internet tá de boa? Minha conexão tá tranquila? Tá tranquilo. Ah, tranquilo. Queria já, né, entrar rasgando tudo aqui já. Queria saber um pouquinho, você estava falando sobre como alguns processos de cuidado tiram a autonomia da pessoa, né? Como eles meio que rasgam tudo aquilo que a pessoa é para além de um enfermo, de alguém em estado de vulnerabilidade que é dada como extrema, né? E aí eu queria saber se você consegue, se você percebe ou se é visível dentro daquilo que você estuda, se há uma conexão entre esse processo, né, esse processo de tirar da pessoa a autonomia do cuidado e o projeto de colonialidade que você vinha trazendo, né, mais num sentido de epistemicidade, num sentido de literalmente subalternizar aquela pessoa que eu estou cuidando, no sentido de eu, profissional de saúde, literalmente colonizar você que é
é aquele que está sendo cuidado por mim. Você vê esse tipo de movimento? Queria que você, se possível, abrisse um pouco mais sobre isso. Não, que bom, primeiro, né? Que bom que tu se sentiu pertencente e à vontade para conversar com a gente. Eu acho que é isso mesmo. E vamos, isso é muito nosso também, né? Tipo, a população negra tem muito essa coisa de tamo junto, vamos conversar. Super importante, assim, né? Em relação a essa tutela, né? Esse não. Essa ideia de que a gente não produz saúde, né, que a gente não produz nada, na verdade, né, porque isso faz parte de um projeto de anulação, né, e aí a gente está falando de pessoas que, historicamente, né, foram despidas, né, da sua existência para além de um corpo. E isso vai para que eles conseguissem escravizar, né? Porque aí não é um corpo pensante, não é um corpo que ama, não é um corpo que produz vida, que produz saúde, é um corpo objeto, é um corpo que eu posso comercializar, é um corpo muitas vezes animalizado, né? Então, essa ideia de que a gente não produz, né? Que a gente não produz nada, que a gente é um corpo vazio, né? Isso também serve como um processo de manter uma colonização, né? Porque aí colocam na nossa cabeça que a gente não sabe se cuidar, que nós servimos num lugar de subservência. A gente serve para cuidar do outro, a gente serve para cuidar da estrutura do outro, né? Da casa do outro, enfim. E aí, muitas vezes, a gente fica com essa consciência mesmo que a gente não sabe se cuidar, e aí o que acontece? A gente começa a se espelhar de uma forma muito esquisita, né, no branco. E aí a gente começa a copiar as formas de cuidado dele. Só que as formas de cuidado eurocêntricas não cabem para a gente. Porque o nosso processo de cuidado é outro, nossos valores civilizatórios são outros, né? E aí não dá certo. É a própria ideia que a Neuza vai trazendo no Tornar-se Negro, né? Quando a gente tem essa vontade, esse desejo de se tornar humano, e a humanidade ela é branca, a gente nunca vai alcançar essa humanidade, porque essa humanidade não foi construída para a gente. E aí uma das coisas que eu gosto de falar em relação à minha pesquisa do mestrado é que a minha ideia de autoamor e de autocuidado não é aquela ideia que está na sessão da tarde, pensando a questão do amor. Não é aquela ideia de um amor eurocêntrico, branco, um príncipe encantado, porque essa é uma ideia que, inclusive, foi construída para dizer que a gente não podia, né? A minha atuação dentro da minha pesquisa é justamente identificar as formas de amor que são nossas e que os brancos disseram que não era amor. É identificar as formas de cuidado e proteção que são nossas, e os brancos disseram que não era proteção, os brancos disseram que não era, e aí, gente, assim, quando eu falo branco, é sistema, é branquitude, então eu acho que esse debate também a gente já ultrapassou, mas sempre tem alguém que diz, não, mas eu sou branco e não sou assim, então já para deixar isso nítido, né, então essa ideia de cuidado é um pouco de respeitar as formas que nós produzimos de cuidado, né? E aí uma das coisas que eu tenho dito que tem incomodado muito é a branquitude vir e falar assim, ai, mas o que a comunidade negra, o que os terreiros podem nos ensinar agora em relação ao Covid? Quais são as estratégias de sobrevivência de vocês? Aí eu fico pensando, oxe, a gente está falando isso, a gente está mostrando a forma que a gente se relaciona, que a gente vive há 1000 anos, e vocês estão dizendo que é errado, que é menor. E aí agora vocês querem vir aqui, se apropriar da nossa forma de cuidado, para, inclusive, se utilizar no grupo de vocês. Porque eu tenho certeza que essa forma de cuidado que é nossa, não vai voltar, se cair, né, em berços da branquitude, não vai voltar para a gente. Né? Então, é super importante que a gente possa olhar e identificar e valorar, né? Que eu acho que valorar a nossa existência, a nossa cultura, a nossa forma cotidiana de se relacionar é, inclusive, uma forma de subverter uma lógica colonizadora, uma forma de aquele rolê de matar o branco que está dentro da gente, dizer, olha, isso aqui é cuidado, isso aqui é proteção, isso aqui é amor, né? Isso aí que você está dizendo que eu tenho que fazer não é real, porque não faz parte do meu cotidiano, né? Então, não sei se eu te respondi, mas eu iria nessa linha. E aí, inclusive, queria colocar mais 2 pontos, assim, né? Teve 18 de maio agora,
E aí eu vi uma galera, né, em relação à luta contra os manicômios, né, lutando na lógica antimanicomial. E eu tenho uma amiga, a Bárbara, né, que ela fala muito isso. Não basta uma luta antimanicomial se você não tiver em si uma luta antimanicolonial. Porque, gente, os manicômios, eles serviram uma lógica colonial. E aí eu fiquei pensando muito no direito de ir e vir de várias pessoas negras que foram tirados, porque a nossa forma de se relacionar e a nossa forma de viver não era tida, né, como alguém que pudesse estar em liberdade. E aí a gente está falando dos indesejados, a gente está falando da lei da vadiagem, a gente está falando a própria questão do ouvir vozes, assim, isso me agonia, porque é isso, né, a branquitude tem uma ideia de que quem pode, quem não pode ouvir voz, e o que significa ouvir voz, né, e aí a gente não se debruça o que significa ouvir vozes para comunidades negras, para comunidades indígenas, para comunidades quilombolas, para comunidades que fujam, né, da normativa. Então, tipo, para você ouvir vozes pode ser normal, ou pode ser, que agora tem um movimento também, né, de que ouvir vozes é normal, mas tem uma lógica que também é eurocêntrica de quanto ouvir vozes é doentio. E aí é isso, né? Como é que acontece essa relação quando a gente está falando de alguém de terreira, por exemplo, que tem uma relação com vozes que é diferente? Isso é muito louco, né? Porque, assim, vem uma pessoa de uma estrutura totalmente diferente e impõe uma estrutura que fala que o que você faz, que a sua tradição é loucura, assim, do nada. E a gente tem que engolir isso e passa a assumir que a gente é louco mesmo. E tenta deixar de ser louco seguindo um padrão que não é nosso, né? Uma estrutura que não é nossa e que não deveria ser mesmo. Eu queria aproveitar, Marlete, não sei se você ficou sabendo, a gente teve hoje mais cedo, né, o vídeo do Bolsonaro em uma reunião com os ministros liberada, e aí tem uma fala do ministro da Educação, que é o Weintraub, que ele fala que ele odeia o termo povos indígenas, né? E aí o tempo inteiro você vem falando de comunidades indígenas, de comunidades negras, de comunidades quilombolas, etc. Eu queria entender um pouco o peso do termo comunidade para você, e aí é uma percepção sua mesmo, o que para você significa essa ideia, né, de comunidade, e queria que você, se possível, afirmasse isso dentro da fala do Weintraub, assim, porque ele fala que a ideia de um povo indígena é contra a ideia de um povo brasileiro. Como que você vê esse tipo de fala, assim, é um absurdo, eu acredito ser um absurdo, né, e queria saber um pouco da sua opinião dentro disso. Então, eu não ouvi esse áudio, essa entrevista, e até agradeço, porque a minha saúde mental agradece ao não ouvir determinadas coisas, não ver determinadas coisas, porque isso também vai nos adoecendo, né? Então, em relação à questão indígena, né, eu orientaria vocês a convidarem alguém indígena para falar por si. Acho que é super importante, né? Não é nem a questão do lugar de fala, né? Porque banalizou também, né? Mas eu acho que é a ideia do protagonismo das suas narrativas, né? Mas, para mim, a questão da comunidade, por exemplo, assim, aí eu quero deixar também algo nítido, porque às vezes as pessoas meio que viajam. Eu gosto muito de como Beatriz do Nascimento fala da quilombar-se, né? Da importância e da potência da gente estar junto, né? E da própria questão do quilombismo e da pulsão palmarina que está aí na gente, na busca por liberdade e nessa busca de estar junto. Eu realmente acredito que a comunidade, né, ela é um espaço protegido de potência, né? E a branquitude sabe disso. E sabe tanto disso que a branquitude faz de tudo para nos separar, né? E aí, pensando a questão da potência que essa comunidade pode, né? E faz cotidianamente em relação à nossa existência e à nossa resistência, né? Perante uma política genocida, é que a gente estava discutindo antes em relação aos espaços precarizados, por exemplo, né? Que existiu todo um processo aí da favelização no Brasil, um processo da gentrificação que faz com que pessoas negras e pobres morem em determinados espaços onde esse Estado é extremamente omisso a partir de uma política de manutenção também da
do risco e dessa precarização da vida, mas existe muita potência dentro das comunidades. Apesar de que o Estado está incidindo o tempo todo, né, em relação à morte direta, e aí pegando as políticas necropolíticas, né, em relação diretamente ao genocídio e também as políticas que fazem de deixar morrer, né, em relação ao não acesso, a não ter saneamento básico, a não ter coisas básicas para a vida, né, as comunidades, elas vão criando estratégias de sobrevivência há muito tempo. Eu acredito muito, assim, que a gente está sobrevivendo no Brasil hoje, enquanto população negra, enquanto população pobre, e está para além de sobreviver, a gente está vivendo hoje devido à potência da nossa comunidade, devido a gente ter unidade, devido a gente estar junto, né? Essa própria solidariedade que a gente vê dentro das comunidades, assim, né? Eu acredito muito na potência que se produz dentro desses espaços, assim, e que se produziria muito mais, né, se não tivesse um Estado que tentasse nos matar o tempo todo. E aí me lembra, em 2018, eu dei aula no Centro da Juventude, aqui de Porto Alegre. E aí a gente estava falando sobre o genocídio da juventude negra, e um jovem, né, que na época ele é educando desse serviço, 14 anos, assim, né? Ele me olhou e disse, Sora, tu vê, né? Se a gente já é foda, né? Eles tentando nos matar, imagina se eles não tentassem, nós seríamos imortais. E aí eu fico pensando nessa potência desse jovem de 14 anos, né, dentro de um espaço que tenta matar ele todos os dias e que ele ainda consegue criar, junto com a sua comunidade, né, um segredo de sobrevivência, né, uma estratégia de sobrevivência, assim. Então, eu acredito muito, 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 muito nesses espaços de casa, de comunidade, de cuidar dos nossos mais velhos, que isso não é novidade, apesar de que a branquitude, acho que devido ao Covid, cuidar do mais velho é novidade. Os mais velhos são quem estruturam as nossas casas, as nossas comunidades, né? E aí é por isso também que existe um projeto político que a gente não tem expectativa de vida. Eu estava olhando hoje os dados do observatório aqui de Porto Alegre, que eu já falei que são subnotificados, que são horríveis, mas em algumas regiões aqui de Porto Alegre, predominantemente regiões negras, a expectativa de vida da população negra é de 10 a 12 anos a menos que em populações centrais ou da Zona Sul, que tem, né, uma população majoritariamente branca. E aí é isso, né? Eles não querem que a gente envelheça, porque eles sabem que os nossos griots, que nossos mais velhos estruturam a nossa comunidade, assim como os mais novos, né? E aí eles nos matam. E nos matam na mais tenra idade, assim, né? Que é os casos que a gente está vendo aí a cada 23 minutos, né? A gente, voltando um pouquinho, assim, no processo do cuidado, do autocuidado e tudo mais, por onde passa o saber da saúde, então? Da saúde mais tradicional, assim? Porque você falou um pouquinho do cuidado, que as pessoas insistem em dizer que a gente não sabe se cuidar. E então, onde passa, assim, esse saber mais tradicional? É isso, né? As universidades, né, elas são a biblioteca da Casa Grande, né? Então, existe aí um projeto de manutenção das coisas que a gente vai aprender, inclusive, e do público que a gente vai atender. Porque no momento que uma universidade, que um currículo, ele não garante, né, que a gente tenha aí uma formação que, de fato, né, seja uma formação que seja condizente com o público que a gente vai atender, ele tá nos preparando para atender um público que, às vezes, nem tem uma necessidade tão grandiosa de um atendimento em saúde. E é o que eu quero dizer com isso, assim, que muitas vezes as universidades públicas não nos preparam para atender o SUS, por exemplo. E aí, o que a gente sabe, que a maioria das pessoas que
que acessam o SUS e que necessitam do SUS diretamente, cotidianamente, são pessoas pretas e pobres, né? Todo mundo usa o SUS, mas ali quem que vai lá no postinho são pessoas pretas e pobres que têm singularidades que a gente não aprende nas universidades. E isso também é uma forma de produzir uma morte, porque está produzindo negligência, está produzindo omissão, né? Então, a gente precisa olhar para os nossos currículos, que sim, são currículos que partem de uma ideia universalizante da vida. O que é essa ideia universalizante da vida? Né? Que a gente é formada para atender, para cuidar do universal, do humano. E aí a gente tem aquela ideia de quem é tido como humano, quem é tido como universal, né? Porque no momento que num currículo não tem, né, um debate, e aí não prepara esse profissional da saúde, e aí a gente está falando da saúde, mas a gente vai falar da educação, de assistência, da segurança pública, para atuar dentro de uma população que é negligenciada, que tem seus direitos cerceados, e que é a população que esse profissional vai acolher depois de formado, isso também é uma forma de violência, né? E, infelizmente, a gente precisa ter aí uma mudança curricular, e a 11.645 está aí para isso, né? Para fazer o debate em relação à população negra, brasileira, africana, e a população indígena nos currículos está aí, né? Lá 344, a portaria de 2017, está aí também para a gente poder olhar a questão do quesito raça-cor nos serviços de saúde. A política nacional está aí. E aí, uma das coisas que é super importante que quebrar e tirar o véu da hipocrisia, porque às vezes assim eu tô falando nos espaços, aí vem as pessoas e falam, eu não sabia. Aí como que eu faço? Gente, a política da saúde de população negra é de 2009. Sabe? O Brasil, por pior que seja a história do negro brasileiro na escola, todo mundo sabe que existiu escravidão. E é óbvio que a escravidão ela vai ter efeitos em todos os campos da nossa vida, principalmente na saúde, principalmente nos espaços de produção de vida, produção de saúde. E aí vai dizer assim, mas eu não sabia. Esse não saber faz parte também de uma seletividade, né, de não querer saber, porque não dá mais para dizer que as pessoas não sabem, inclusive porque a maioria das pessoas que estão acessando o ensino superior hoje são as pessoas da elite, são as pessoas brancas, são pessoas que têm acesso, né, eu sempre digo, o tempo que você gasta para ler Foucault é o tempo que você gasta para ler Sueli Carneiro, para ler Jurema Werneck. O Google, apesar lá dos logaritmos também serem racistas, se tu colocar Jurema Werneck lá para pesquisar, ele não vai dizer, não vou pesquisar. Ele vai pesquisar. Então, assim, cabe também da gente de subverter essa lógica de uma formação branca, dos cânones, né, racistas, e poder também olhar, né, para que formação que tu tá tendo e a serviço de quem tu tá tendo. Uma das coisas que uma grande amiga minha diz, assim, a partir da pesquisa do TCC dela, da psicologia, né, a Jéssica Barcelos, a psicóloga negra maravilhosa, ela foi pesquisando na graduação os currículos, né, para poder pensar quais desses currículos tinham, da psicologia, né, estavam se debruçando sobre a questão da saúde da população negra. E é óbvio que ela, né, achou muito pouco, quase nem achou, porque acho que isso também é uma realidade da maioria dos cursos da saúde. E aí algo que ela disse, assim, que ficou na minha cabeça, é que o racismo, ele também se dá nas ausências. Né? Não ter o debate lá na Butler, no Foucault, no Agamben, pensando nessas políticas de morte que a gente está falando aqui. Não ter saúde da população negra, indígena, quilombola, enfim, lá nos currículos da saúde, ou não ter no debate cotidiano, também diz de um racismo que está ali. Né? Porque, inclusive, é esse racismo que vai fortalecer a invisibilidade, né, de populações. E aí é super importante que a gente possa olhar para esses currículos, né, e se o currículo não te dá, exija, né, porque a universidade ela está a serviço do povo, né, e se mesmo assim ela não te dá, bom, vá atrás, vá buscar, se tu tiver condições de buscar. E aí eu estou falando dessas condições de buscar e de pesquisar no Google,
né, de daqui a pouco pegar um livro, mas assim, condições de poder olhar para uma pessoa negra e falar, então, eu estou disposto a aprender. Qual é a sua demanda? Qual é a sua necessidade? Né? Fazer que essa queixa, inclusive, vire demanda da população negra, né? Então, a gente aprende muito escutando, né? Agora, como eu falei antes, agora virou moda das pessoas quererem saber o segredo de sobrevivência das comunidades negras e pobres, mas assim, até ontem não, até hoje, algo que a gente aprende na faculdade a faculdade, através do seu projeto de extensão, vai lá na comunidade ensinar a comunidade que pode ensinar a comunidade, sabe? Você vai lá aprender. É um pouco de sair desse lugar de saber, né? Que tá tão forte nesses processos, principalmente da branquitude, né? E entender que aquela pessoa ali, ela tem toda uma memória de corpo, ela tem todo um saber que precisa ser respeitado, precisa ser olhado, precisa ser visto. E aí não estou falando nem de validação, porque a gente não quer a validação, né? A gente só quer ser ouvido, e ouvido de uma forma respeitosa, né? A Grada Quilomba, ela fala isso, né? Que o silenciamento, ele se dá quando a pessoa impede que a gente fale ou quando a pessoa não escuta, né? Quando a pessoa finge que a gente não está falando isso há 1000 anos, né? Então, acho que vai um pouco nesse sentido. Mas, Marlete, eu queria aproveitar, a gente do Observa, quando a gente entrevistava pessoas em situação de rua, a gente sempre chegava para ela, né, e perguntava assim, pô, então para você, depois de tudo que você viveu e tal, o que é a rua, né? Mas aqui conversando com você, eu, depois de te ouvir falar sobre a saúde e o papel do profissional de saúde, que é muito mais além do que o de cuidar, é o de aprender também, e que nesse sentido se torna um processo de cuidado, eu queria que você descrevesse para a gente o que é saúde, né? E, para além disso, por onde passa a saúde, assim? Porque você descreveu a saúde já como um fio condutor de conhecimento, no sentido contrário, assim, da comunidade ensinar para o profissional, e colocou a saúde como um processo até revolucionário mesmo de reestruturar essas dimensões de poder, né? E aí eu queria que você, se possível, dissesse para a gente o que é saúde para você, então. Ixi. Aí aquela que fala tudo isso, depois puxa lá o saúde ou um bem-estar como um todo. aí você quebra. Acaba com a live, né? Então, assim, né? Eu acho que primeiro, que o conceito ou o entendimento, acho que o entendimento de saúde, ele é singular, né? Ele é de cada indivíduo. E sendo de cada indivíduo, a gente consegue pensar um cuidado e uma teorização em relação a isso de coletivo, né? Coletiva. E aí a minha ideia de saúde, ela não vem da faculdade, por obviedade, né? Eu tenho uma avó chamada Iracema, mulher negra, 93 anos, benzedeira, parteira, enfim, maravilhosa. E uma das coisas que ela sempre diz é que eu vou para a universidade para pegar o papel, porque quem vai ensinar as coisas para mim é ela. E isso, tipo, eu nunca entrei em discussão, porque, né, existe maior verdade que isso. E eu cresci, assim, vendo a casa da minha avó, a minha própria casa, muito cheia de gente, assim, que iam lá atrás de que a avó benzesse, ou que iam lá em relação ao parto, ou que iam lá, porque a casa da minha avó e do meu avô sempre foi um lugar protegido para a comunidade. Assim, meu avô, às vezes, encontrava alguém que precisava de um lugar para dormir, era para lá que ele levava, assim. E aí eu fui crescendo e ouvindo a avó e pensando que eu queria ser um profissional da saúde. Eu sempre disse, eu quero ser da saúde, eu quero poder pensar esses processos de cuidado e que para mim não existe processo de cuidado deslocado da comunidade, né? Porque eu cresci no meio disso, de uma forma que a pessoa pudesse produzir, né, o seu entendimento sobre saúde. Né, e isso eu levo muito para os meus atendimentos, assim, né? Que a pessoa diz, eu não tô bem, eu tô doente. E aí uma das coisas que eu sempre pergunto, mas o que é não estar bem para você? Né? E como que a gente pode estar bem a partir da tua vivência, a partir das coisas que tu acredita? Eu tô doente, mas o que é doente para você? Né? E aí, porque senão é muito difícil a gente pensar
essa relação de saúde e de doença numa sociedade, num estado que nos adoece cotidianamente. Eu me falasse, Marlete, como é que tu tá hoje? Tu tá bem? Eu falei, gente, cada 23 minutos um jovem, que a gente tá aqui há 59 minutos, quantos jovens foram assassinados? Tipo, se fosse pensar nisso, né, ninguém estaria bem de nós, ninguém estaria com saúde, porque é um luto constante, a gente sabe que viver o luto, dependendo da forma que a gente vive, não é saudável, inclusive, né? Então, pensando assim, e eu não vou te dar uma resposta fechada, porque não conseguiria fazer isso, mas, para mim, ter saúde está muito ligado num processo de resiliência, mas mais do que um processo de resiliência, num processo de agência. E aí, pensando porque a resiliência, eu tenho alguns problemas com isso, porque inclusive a branquitude faz com que a gente se entenda como resiliente, para que eles fiquem sentando pau na gente e sentando bala na gente, e a gente continue vivendo, ou sobrevivendo, né? Eu prefiro muito mais esse conceito de agência, que é pensar, bom, aconteceu isso, como é que eu faço para sair disso, e não apenas me manter apesar disso, né? Então, para mim, saúde é conseguir ter estratégias, né? E aí não é para sair deste lugar que nos colocam cotidianamente. E vai ter dias que eu vou ter agência e vai ter dias que eu vou ter resiliência. E aí, assim, a gente vai tentando moldar e criar estratégias de estar aqui de uma forma que a gente consiga dialogar. E aí também algo que é muito importante, que eu tenho pensado enquanto lugar de saúde, é o conceito de dororidade da Vilma Piedade, né? A Vilma Piedade, ela traz esse conceito de uma forma muito potente, que é esse encontro, né, na dor que gera potência, né? Então, pensando essa questão da agência, pensando esse lugar de dororidade, desse encontro, a gente está todo mundo muito, né? Muito triste, muito com raiva, muito, né? Como o Baldwin fala, né? Ser negro é sentir raiva o tempo todo, porque estão nos matando o tempo todo, né? Mas como que esse encontro da raiva, esse encontro do ódio, esse encontro da tristeza, esse encontro da dor, faça com que a gente tenha a agência de sair, inclusive de criar estratégias para enfrentar cotidianamente isso. Né? E aí a gente está falando de uma população que tem criado estratégias há muito tempo para lidar com isso, assim, né? E para mim, então, não sei se eu me fiz entender, mas saúde está dentro desses processos de cuidado comunitário, né? De cuidado coletivo, está num processo de exigir, né, uma humanização, né? De pensar, eu quero existir, eu quero sentir, eu não quero estar só aí sobrevivendo, né? E também está ligado nesse processo de encontro na dor a partir da potência que a Vilma vai trazendo. Assim, acho que eu poderia te responder andando nesses 3 lugares que para mim são muito caros. Júlia, você quer questionar algo? Senão eu vou tocando o barco aqui, tocando fogo de pergunta. Não, eu tô achando, assim, eu tô de boca aberta do tanto que você sabe, como você vai falando e vai apaixonando a gente, assim. Você vai falando e vai deixando a gente assim, tipo, sabe? Então não tem nem questionamento. É isso. Eu tenho um comentário aqui da Luanda que ela fala assim dessa troca, né, dos profissionais. E aí você deixou uma frase na sua fala que eu achei fenomenal, que a saúde ela é sempre construída em comunidades, né? Você não consegue construir saúde fora da comunidade. E aí tem um cara que eu tô fazendo mestrado agora também, né? Eu tenho lido bastante sobre ele, que é um tal de Merri, chama Emerson Merri. A gente lê bastante coisa dele assim no nosso coletivo, e aí ele traz uma ideia de rede, que é muito forte, rede dos serviços de saúde, né? Que quando o serviço atua em rede mesmo, ele cria uma espécie de coletivo, uma espécie de comunidade de cuidado que consegue construir melhor, né, esse cuidado para aquela comunidade que ele vai atender ou que ele vai acompanhar. E aí eu queria levar essa nossa entrevista um pouco mais para a sua experiência pessoal de terapeuta ocupacional, assim, né? De como você vê, por exemplo, a construção de uma rede, e aí com outros profissionais ou com outros serviços,
ou até mesmo com a comunidade, como você vê a importância dessa rede e como que a terapia ocupacional consegue construir essa rede com os demais profissionais, como ela se encaixa dentro dessa rede, os benefícios dessa rede, as dificuldades, não sei. Não, é interessante essa pergunta, porque se tu for perguntar para qualquer outro terapeuta ocupacional que não tem essa discussão racializada ou que, enfim, siga a risca, né, os fundamentos, enfim, da terapia ocupacional, ou que não siga também, porque isso é uma questão teórica, mas as pessoas diriam que eu sou a TO menos TO da vida, assim, porque, tipo, inclusive, eu tenho, às vezes, que lembrar as pessoas que eu sou TO, né? Porque esse debate é um debate que ainda é muito frágil dentro da terapia ocupacional. E a gente, esses encontros em relação os próprios grupos, por exemplo, de terapia ocupacional, eu faço parte de um grupo de terapia ocupacional de TOs negros que trabalham que pesquisam e atuam em relação à população negra, né, que é o grupo Dona Ivone Lara. E aí esse grupo me salva todos os dias, assim, né? Porque é muito difícil tu estar dentro de um espaço onde, além desse espaço dizer o tempo todo que você não pertence a ele, é um espaço que fica gritando que a sua população, que a população que você faz parte, não é importante. Porque isso diz de uma formação que, quando eu falava, mas tem a população negra, a gente precisa discutir a população negra. Aí ficava, né? É sempre a discussão para depois. Ou a gente precisa racializar, que aí, tipo, racializar o branco também, né? Porque o branco tem dificuldade porque o branco é gente, né? O negro que é raça, né? Então, de poder racializar a branquitude para a gente poder pensar também esses processos de privilégio que estão tão fortes no espaço da comunidade, da sociedade, né? E eu lembro que quando os meus encontros com outros terapeutas ocupacionais iam pela essa identificação da temática, né? Que aí eu não falo nem como militância, eu falo como vida, porque eu sempre digo que eu não escolhi, né, trabalhar com a população negra, né? Porque a escolha, ela só é uma escolha quando a tua sobrevivência e a tua existência não dependem disso. Então, assim, eu sou uma terapeuta ocupacional que trabalha com a saúde da população negra e com outras populações também, que estão aí à margem da terapia ocupacional, porque a gente precisa existir, né? É por sobrevivência, é por existência, assim, né? Então, esses grupos de trama, de rede, que o Merri vai dizer também, e aí é interessante de pensar que os nomes bonitos que a academia, que os pensadores vão dando para coisas que são do nosso convívio, né? Vamos ser sinceros, assim, porque esse processo de trabalhar junto, esse processo de comunidade, da gente se cuidar, tu nem conhece o vizinho, mas tu sabe que o vizinho tá doente, tu vai lá levar um para ele. O vizinho tá desmanchando a casa, tu nunca nem viu, mas tu vai lá ajudar, né? Esses processos de vamos junto são processos comunitários que, inclusive, rolam uma apropriação aí da universidade e que não volta, como eu digo, para a comunidade, né? Porque se voltasse, não digo que seria menos, mas pelo menos voltaria, né? É muito importante assim que esses processos de rede, de trama vão acontecendo, porque aí a gente também vai conseguindo reconhecer e garantir a pluralidade de saberes, né? Porque a gente, querendo ou não, nos serviços e nas universidades, a gente parte de uma base que ela é genocida também, né? A Sueli Carneiro, ela vai trazendo aí, e o Boaventura, enfim, o conceito de epistemicídio, né? E o quanto que a gente também não escuta as pessoas, o quanto que a gente não lê as pessoas, o quanto que a gente não vê as pessoas. Então, quando a gente está lá no serviço e num matriciamento, por exemplo, a gente pode estar exercitando esse processo de escuta, esse processo de garantir que a vivência daquela pessoa, seja profissional, seja pessoal, ela esteja presente ali. E isso, né, na construção de um bem viver, na construção de uma saúde que vai se desdobrar para o sujeito. Mas também pensar
que essa trama, que essa rede, ela não pode estar fechada para o sujeito. Porque o que a gente vê também é isso, né? Os grupos que se dizem grupos, né, de esquerda, né, galera super mente aberta, pensando as populações, né, é muito visível, a galera tá aqui, ó, aqui do ladinho, pensando ali o que é melhor para a população, o que é melhor para aquele grupo populacional, mas aquele grupo tá aqui do lado e não tem abertura nenhuma para entrar. Né? Porque quantas vezes a gente já discutiu o matriciamento e que as agentes comunitárias de saúde foram barradas de estar? Quantas reuniões de equipe que se deixa a agente de saúde na recepção porque acha que ela não tem o que dizer dentro daquela reunião de equipe? E aí a gente está falando, né, de profissionais da saúde, né, que são moradoras do território, né, a grande maioria, porque a legislação também assegura que sejam, né, justamente para pensar alguém que tenha um conhecimento que é territorial, né, mas aí o conhecimento territorial, ele é negado. Então, é super importante que a gente possa também se despir um pouco, né, da teorização da vida e ir a partir do vivido, porque o vivido muitas vezes está do nosso lado e a gente está aqui, né? Você me brinca, tipo, eu não vou lá a gente pegar e começar a falar do conceito de quando surgiu, de quando não surgiu, porque isso não faz sentido nenhum. A gente ficar correndo num debate que de fato não vai nos ajudar a refletir sobre a realidade do vivido que está nos matando, por exemplo, né? Então, eu acho que é super importante a trama, super importante a rede, super importante a gente pensar esse cuidado compartilhado, comunitário e coletivo, mas a gente precisa tomar um cuidado de quais os grupos que a gente está deixando de fora, dos saberes que a gente está deixando de fora, porque senão é tutela, não é apropriação, né? Então, fiz aí uma crítica que pode ser que algumas pessoas vão me odiar hoje, mexi aí numa ferida meio... Mas, assim, né, a gente sabe que faz parte da realidade de muitos espaços, assim, né? Mas, assim, Marlete, assim, quando a gente pensa em rede, até como do que você falou, do processo do vivido mesmo, acaba sendo um pouco, eu arrisco dizer que acaba sendo um pouco a base da nossa profissão como terapeutas ocupacionais, assim. Ele entra muito porque é o nosso papel ocupacional, ele é da nossa comunidade, ele vai entrando de nós frente ao outro também, porque se for só nós para nós mesmos, sabe? Tem que ter uma... Eu concordo plenamente quando você fala do vivido, assim, quando a gente vai pensar do que a gente vai passando. E isso vai entrando muito até da nossa profissão, assim, da nossa teoria mesmo. Uhum. Mas eu não digo nem, eu talvez eu tenha me expressado mal, assim, eu não digo do vivido apenas do que eu vivi, né? Sim, da comunidade mesmo, de cada um. Da comunidade, isso. Tipo, e vivido num lugar de realidade, né? A gente precisa fundamentar a nossa atuação e a nossa teoria, inclusive, no real, né? Porque senão a gente fica aí viajando a partir de conceitos e que tá muito bonito, né? E isso aqui não. Eu lembro de uma frase do Lancelot sobre visita domiciliar, né? Que ele diz que ele vai debatendo do quanto que aquela coisa bonita do visita domiciliar e tal, mas ninguém pergunta se a pessoa queria a nossa visita, na verdade, né? A gente vai lá na casa da pessoa, às vezes a gente avisa, né, quando tem noção, mas assim, a gente já vai lá e a pessoa fica até meio assim de dizer não quero. Então, tipo, a visita domiciliar, ela é linda, o matriciamento, ele é bonito, tipo, as práticas emancipadoras, elas são bonitas, mas a gente tem que cuidar que muitas vezes a forma que a gente pode estar atuando, mesmo numa prática emancipadora, pode ser colonial, né? Então, é um pouco desse cuidado, assim, que eu diria, assim, mais, assim, né? Porque às vezes a fundamentação é linda e a nossa intenção é mais linda ainda, mas a gente não pode esquecer que a gente está sendo o tempo todo constituído numa lógica que é colonizadora, que é tutelar, que é detentora de saber, né, que vai um pouco nessa relação. Sim, sim. E para a gente
tentar fechar um pouquinho, assim, terminar tudo isso, toda essa, assim, como a gente estava Gostaria conversando só mais um cedo, adendo aqui né? rapidinho. Ah, Queria te parabenizar, Marlete. A gente, a nossa ideia, o nosso projeto, ele nasce com uma crítica à extrema conceituação que as coisas têm, com a extrema teorização que as coisas possuem, assim. Tanto é que a nossa ideia nunca foi se tornar, por exemplo, um observatório de pesquisa. Sempre foi ser, no máximo, um observatório de extensão, porque a gente queria ver e viver aquilo na rua, né, com as pessoas em situação de rua. E depois, quem quisesse teorizar a partir do que a gente faz, teoriza. Mas o que a gente queria era literalmente ir para a rua e para campo, né, para viver aquilo com as pessoas e que elas vivessem aquilo com a gente também. Tá de é o parabéns. que E se se alguém vier faz, atrás né? de você aqui, a gente quebra o pau junto também. E tá feito na academia, não dá nada. Mas, assim, como a gente estava conversando mais cedo, que eu acho que se a gente fosse entrar a fundo nos assuntos, assim, a gente tinha uma conversa para dias. E, assim, uma coisa ininterrupta, assim, vai dias conversando sem nem ver a hora passar. Mas a plataforma não permite tanto, ela começa a cair e ela limita a gente a conversar. Então eu queria agradecer assim muito, muito pela sua fala. E como eu falei mais cedo, é lindo ver você falando e ver assim a paixão pelo qual você coloca nas suas palavras. E pedir para você tentar fechar assim um pouquinho na no conceito mesmo de terminar falando um pouquinho mais da necropolítica, do conceito dela dentro da comunidade e amarrar na boca, sabe? Dar uma amarratória assim no final. Marlete, brigadão mesmo, assim, foi uma honra poder te ouvir. Tava ali pelos comentários e vim participar porque deu para perceber que você tem bastante propriedade do que você fala e é uma fala que não é vazia, né? É uma fala que vem de experiência, que vem daquilo que você realmente quer estudar, daquilo que você sabe. Me senti honrado de poder participar, acho que o pessoal que está nos comentários também, e tomara que a gente possa repetir nessa leva aí, esse bate-papo, vai ser uma grande honra para a gente do Observatório. Obrigadão. E não, eu também só tenho a agradecer o convite, assim, até quando a Júlia veio falar comigo, eu fiquei bem feliz, assim, né, da possibilidade da gente, né, de trocar, que eu acho que a troca, ela é super potente, assim, e mesmo sabendo que talvez as pessoas que estejam diretamente sendo violentadas pelas coisas que a gente está falando aqui não tenham acesso a esse espaço, né? Mas que a gente também exista como seres multiplicadores, né? De troca, de experiências, assim, né? E que isso chegue de alguma forma para a gente poder falar sobre isso, assim. E é muito interessante pensar que a gente veio falar de uma coisa tão pesada, né? E como as políticas de morte que elas vão incidindo, né, sobre as populações negras e pobres, assim, né? E ao mesmo tempo como que a gente vai construindo isso de uma forma que a gente também não vá morrendo aos poucos, assim, também, né? Que isso vai nos adoecendo, assim. Até estava conversando com umas amigas, porque a gente não consegue, né, respirar um dia sem que a gente saiba que o Estado levou um de nós, assim, né? E que essa dor, ela é coletiva, e esse luto, ele é coletivo e ele é cotidiano, né? Mas que de uma certa forma, não banalizando o luto, não banalizando a morte, assim, né? A gente precisa sim estar organizado. Eu acho que isso, eu acredito realmente que a organização, a unidade, ela seja uma estratégia de a gente enfrentar isso, né? De enfrentar juntos. Mas que a gente também possa enfrentar isso juntos, assim, saudáveis, né? Que a gente possa enfrentar isso juntos com saúde mental, né? Que a gente possa enfrentar isso juntos como, para além de só corpos vazios, né? Corpos que sentem e sentem tudo, assim, né? E é
pesado falar sobre isso, porque é algo que é cotidiano, e ao mesmo tempo que é cotidiano, uma coisa que me deixa muito brava é como está sendo banalizado esse assunto, porque aí a galera, tipo, acha que, eu vou falar sobre, tipo, tá conversando com os amigos, aí joga ali uma necropolítica ali para se achar o estudioso, o pesquisador, e conseguir o seu status de que leu sobre isso e que, né, sem meio que pensar a profundidade que esse tema tem, e mais do que pensar a profundidade que o tema tem, a profundidade que isso tem na vida das pessoas, né? O que dizer uma administração de quem vive, quem morre, de como morre, né? De a produção da morte, e também a produção da morte direta, e também a produção dos nossos corpos como corpos que vai matar o outro, né? Aquele corpo que a gente vai se matando, porque o Estado ele produz isso também nas comunidades, né? Ele produz que a gente vá se exterminando assim entre nós. E isso é uma política também genocida de muito tempo, assim, né? E aí eu fiquei pensando que eu acho que, para finalizar, assim, a minha fala em relação à necropolítica, mas para além disso, como a gente falou, assim, acho que falar necropolítica acaba que vai limitando a gente só em um autor, e aí eu queria falar sobre políticas, né, de morte, e aí eu digo, gente, leiam a tese da Sueli Carneiro, porque ela vai trazendo isso antes da gente poder pensar que o conceito de necropolítica um dia viria para o Brasil. A mulher já estava aqui há muito tempo, mas aí é pensar que uma mulher é negra, né? E de quantos de nós já ouviu falar na tese dela e que ela discutia isso há muito tempo, né? Então, é importante a gente poder olhar para as questões que são locais que falam de nós, porque muito das questões da necropolítica também, enquanto conceito, não cabem para o Brasil, né? Então, isso eu também estou falando de um lugar também daquele rolê que alguém tem que dizer, né? Que a gente precisa olhar para a nossa realidade. E aí, pensando a própria situação do Brasil, que em relação ao Covid, mas também em questão histórica, né? Porque as pessoas falam o Covid é um inimigo invisível. Eu falei, gente, o racismo já era um inimigo invisível há muito mais tempo. E como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente lida que as pessoas negras não acessam espaços de proteção, espaços de produção de vida? E isso é um projeto que a gente não acesse. É um projeto que cada vez mais a gente esteja em espaços precarizados, né, em espaços inseguros, né? Aquela coisa assim de a gente estar em estado de alerta o tempo todo. Como que o nosso corpo reage? Eu estou falando de corpo mesmo, de músculo, que fica extremamente contraturado, a gente está falando de pupila que fica dilatada, eu estou falando de cognitivo que fica o tempo todo em alerta. Como que é ser um sujeito que está em alerta o tempo todo esperando que algo violento a sua vida aconteça? Como que é viver com medo? Sabe? Como é que é isso para a gente? E aí isso não é o Covid, né? Porque enquanto a população branca e burguesa tá aí reclamando do tédio, né? E tá com medo também, a gente está lidando com assassinatos, a gente está lidando de ter que ir trabalhar, a gente está lidando de não ter EPI, né? Então, essa produção que o conceito vai dizendo de quais as vidas são matáveis, quais as vidas são descartáveis, né? E que vidas vai ter uma comoção social, né? E mais do que isso, assim, eu estava falando com as gurias antes também, a própria reivindicar o nosso luto, reivindicar que a gente consiga identificar os corpos mortos, que por um projeto político também, de identificação, porque é isso, né? Quando a gente não nomeia, né, a autodeterminação e a autonomeação também são questões importantes para a gente pensar enquanto população negra. Porque a gente foi despido do nosso nome, foi despido da nossa história. E aí a gente está vendo óbitos que não têm cor, que não têm identidade, que são de novo entendidos como corpos descartáveis, corpos, como eles falam, né, os indigentes, né, os não humanos, dá para dizer assim, até porque essa ideia de a gente se comove com a morte do humano. Agora, se você não é humano, se você é um inimigo do Estado, eu não me vou me comover. E aí eu não estou nem aí se os corpos que foram
no Brasil, ou aqui em Porto Alegre, ou enfim, onde for, sejam negros, sejam brancos. E aí tu vai ver um monte de gente branca dizer, ai, mas quesito raça-cor nem é tão importante. Não é importante para ti, que é universal, entendeu? Que não tem a necessidade de existir a partir de uma lógica que as pessoas ficam o tempo todo tirando a tua existência, né? Então, um dos pedidos, e aí não é um pedido tão amigável, no sentido de uma responsabilidade de nós, enquanto profissionais da saúde e de assistência e de educação, de respeitar, né, a portaria 344 de 2017, que não foi lá criada para nada, né? A gente precisa pensar essa portaria, a gente precisa olhar para a Política Nacional de Saúde Integrada da População Negra, a gente precisa olhar quais são os corpos que merecem e que viver, e que quais políticas estão sendo produzidas para que esses corpos vivam também. Porque a própria ideia de biopoder e biopolítica do Foucault dizia, deixa viver, né? Faz viver. Mas só dizer quem? E a troco de quê? Fazer viver, né? Em detrimento da morte de quem? Né? Porque para para a branquitude estar num status aí de privilégio, muito corpo negro precisou sangrar, gente. Então, assim, acho que a gente precisa de se despir dessa ingenuidade ou dessa hipocrisia de dizer que não sabe que o Brasil acontece isso porque ele existe. Essa é uma mensagem, né, endereçada. Em relação a nós, quanto população negra, gente, eu sempre digo isso, assim, vamos nos cuidar na medida que a gente consiga, né? Porque nos cuidar, nos proteger, e aí o nosso corpo, e aí é um corpo, como Beatriz Nascimento fala, um corpo que assenta o quilombo, né? Porque o quilombo somos nós. Assim como o quilombo vivido aqui dentro é o quilombo vivido fora da comunidade, na comunidade. A gente se proteger e proteger o outro num estado que quer nos matar é revolucionário. E é assim, esse é o nosso segredo de sobrevivência, né? E que seja um segredo de existência, cada vez mais. Então, eu gostaria de agradecer, assim, muito, muito, muito a Júlia, o Cássio, o Observatório pelo convite, as pessoas que estão também aqui acompanhando e dialogando com a gente, e que esse debate saia daqui, gente, assim, ó, vamos conversar, vamos levar isso para os nossos grupos também, assim, né, porque senão a gente acaba também só ficando correndo num grupo fechado que não faz muito sentido, né? Sim, o debate está aí para tentar chegar em vários lugares, né, para sair, assim, da telinha e entrar dentro das pessoas mesmo. Mas muito obrigada mesmo, Marlete, assim. Valeuzão demais, mano. Vamos marcar outros rolês aí. Vamos. Com certeza. Valeu, galera. Obrigadão. Muito obrigada para todos que ficaram assistindo também a gente e contribuíram. Eu estou muito, muito feliz. Tchau, tchau, gente.